de misericórdia, feitas com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez estamos aqui em união com você para falar de mais uma obra de misericórdia. Visitar os presos, obra de suma importância para a nossa atitude cristã. O texto de hoje é da carta dos Hebreus, do capítulo 13, do versículo 1 em diante. O amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque a graça a ela alguns sabem acolher como os anjos. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se vós fosseis prisioneiros com eles, e dos que são maltratados, pois também vós terdes um corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. São Paulo nos lembra que é preciso reconhecer os prisioneiros. E a visita aos prisioneiros é uma obra muito importante, porque ela faz parte de um grande exercício espiritual para levarmos a caridade de Cristo aos sofredores. Não um julgamento, mas uma ação caritativa. Hoje eu trago um testemunho que eu achei muito importante para partilhar com você, né, falando sobre a importância de visita aos presos. Testemunho de visitar os presos. Meu nome é Maria Kuliga Salway. Eu nasci na Polônia em uma família muito pobre. Quando eu era pequena, na década de 1960, ouvi minha mãe rezar o terço da Divina Misericórdia. Isso foi um momento que, em poucas palavras, onde eu conheci a oração dada por Jesus ao mundo através de Santa Faustina. Na década de 1970, quando meu marido morreu tragicamente, minha mãe estava em seu túmulo e rezou o terço da Divina Misericórdia por sua alma, e isso significou muito para mim. De fato, os eventos de minha vida me tornaram muito conscientes da divina misericórdia de Deus. Mas isso levou tempo. Eu tinha passado por um período em que eu tinha virado as costas a Deus, acreditando que Ele não me conhecia ou me amava. Em uma época em que eu estava machucada pelos outros e lutava para perdoar a eles e a mim mesmo. Então, em um dia de desespero, pedi a Jesus que segurasse minha mão e me guiasse. Minha vida começou a mudar. Eu experimentei a divina misericórdia de Deus. Deus lentamente curou minha alma, que foi rasgada em pedaços. E então ele curou meu corpo da depressão, problemas de coluna, pressão alta, insuficiência cardíaca e insônia. Eu também, ele também cuidou dos meus problemas financeiros. Depois de minha vida mudar, senti o desejo de compartilhar com os outros a beleza da divina misericórdia de Deus. Não demorou muito para Deus me colocar em um bom uso. Ele claramente queria que eu ajudasse aqueles que sofrem, incluindo aqueles que estão no hospício. Trabalhei por 6 anos como auxiliar de enfermagem, mas não sentia que estava fazendo o suficiente. Em oração, eu disse a Jesus que queria servi-lo, servindo aos presos. E em 1914, através de sua graça, encontrei uma freira, irmã Marta, que tinha uma sugestão para mim. Ela sugeriu que eu visse uma mulher na prisão chamada Eulibese, que na época aguardava a sentença por um crime horrível cometido em 2012. Eu estava desconfortável em conhecer essa mulher. Felizmente, fui apresentada a Rombi Hermes, que visitava Euliberta desde o período do seu encarceramento. Rombi compartilhou comigo
que quando descobriu pela primeira vez sobre Euliberta e seu crime, ela também ficou desconfortável. Sua reação inicial foi um desprezo de condená-la. Mas então ela ouviu Jesus dizer em seu coração: não julgue essa mulher, vá até ela, seja sua amiga. Desde então, Rombe é amiga de Eusiberta. Durante minha primeira visita a Eusiberta, lembrei-me das palavras de Jesus e de Santa Faustina, quando disse: com minha misericórdia, persigo os pecadores em todos os seus caminhos, e o meu coração se alegra quando eles voltam a mim. Esqueço as amarguras com que alimentaram o meu coração e alegro-me com a volta deles. Quando conheci Eusiberta, com vidro na prisão que nos separava, vi uma mulher que não era nada daquilo que imaginei estar encontrando. Imaginei que ela seria endurecida, possivelmente cínica e possivelmente com raiva. Em vez disso, era uma mulher descobrindo a divina misericórdia, implorando humildemente o perdão a Deus e lutando para perdoar a si mesma. Nós nos tornamos muito próximas imediatamente. Ela tinha acabado de experimentar a morte de sua mãe, uma mulher que tinha estado ao lado dela e nunca parou de amá-la, mesmo quando o resto da família de Eusiberta se afastava. E agora ela se foi. Eusiberta me disse que sua mãe sempre trazia flores frescas para visitá-las. E feliz. Prometi desde então que ficaria ao lado de Eusiberta, continuando a visitá-la, e traria flores. Na primeira vez que trouxe flores, ela chorou e riu e disse: acho que minha mãe mandou você. Eu conheci outras mulheres que moravam na mesma prisão de Eusiberta. Elas foram como Eusiberta. Tenta ajudar os outros. E disse que ela ensina a orar, faz-lhe orações e ensina o nome de Jesus e de Deus Pai, rico e misericórdia. A própria Euliberta disse que teve que sair para que Jesus pudesse entrar. Em 2017, depois de passar 5 anos em um centro de correções aguardando a sua sentença, ela recebeu uma sentença de vida sem liberdade condicional e foi transferida para uma prisão. Ela me autorizou a recuperar seus pertences pessoais das instalações de correções. Em seus pertences, encontrei muitos cartões de oração, orações à Mãe de Deus e as estações da cruz. Eles estavam tão desgastados que eram dificilmente legíveis. Ela também tinha uma Bíblia e o Diário de Santa Faustina, ambos desgastados pelo uso, com suas passagens favoritas sublinhadas. Ela me deixou ler seu próprio diário, em que escreve sobre a importância de ajudar pessoas que estão sozinhas e experimentando angústias espirituais e mentais. Ela declarou como que antes de seu crime teve muitos problemas e procurou ajuda, mas não conseguiu encontrá-lo. Suas últimas palavras no tribunal foram um aviso a todos sobre a importância de Jesus. Na minha visita mais recente a Eusiberta, na prisão, a prisão estava lotada de visitantes, e é possível ver a tristeza das mulheres. Eusiberta disse que ela é a prisioneira mais alegre ali, porque, pela graça de Deus, Jesus está com ela agora. Minha jornada continua com Jesus.
fortalecida pela orientação de muitos sacerdotes e pelo apoio de meu marido, John, que me deu a liberdade de ajudar onde a necessidade é maior. Finalmente, um agradecimento especial ao Padre Ander, da paróquia de Santa Maria, em Plano Lyon, por me inspirar a escrever isso. Ele visitou Eusiberta e cantou a canção que ela mais gostava, que tocou em seu coração. Filho amado de Deus, é importante ouvir um testemunho, porque quando a gente escuta um testemunho, a gente muda a forma de pensar. Por isso, visitar um preso é de suma importância. Muitas vezes a gente imagina que são pessoas que não têm mais jeito. Mas quando a gente mergulha na misericórdia de Deus, a gente vê que todo mundo pode mudar. Que a vida não é tão certa e que muitas vezes entramos por caminhos que nós não desejaríamos entrar, mas acabamos entrando. Há muitas situações, há muitas questões. A vida realmente é muito complexa e julgar uma pessoa é algo muito difícil. Por isso, quando essa mulher dá um testemunho, que ela precisava visitar e ser amiga dela, logo após a morte da mãe, ela vai também cheia de preconceitos, ideias que ela tinha criado na sua cabeça. Mas lá ela encontra uma mulher presa, cuja vida havia terminado. E ele estava ali presa pagando, o seu crime. Então a parte humana já foi feita, já está presa, está pagando um crime, não tem mais o que fazer. Então quando a gente visita alguém na prisão, a gente não vai legitimar, e nem vai lá para julgar ninguém. A gente vai lá ser solidário aos pecadores, com desejo de que eles possam aproveitar um momento de sofrimento para repensar a sua vida, para repensar as atitudes que eles fizeram errado com as vítimas que foram envolvidas naquele seu erro. Então é um tempo de meditação. E muitas vezes abandonar essas pessoas, elas são entregues à própria sorte. E um local que deveria ser um local para correção, se torna um local de castigo. Por isso que visitar os presos é a misericórdia de Deus que visita aquele que cai, aquele que erra, com a tentativa de levantá-lo, de erguê-lo de novo e dar uma nova esperança. Filho amado, é importante que a gente pense sobre isso. Que a gente derrube os nossos preconceitos. Porque visitar os presos é um ato de misericórdia e também um mandato de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo diz isso, Sede companheiros dos que estão presos. Porque Cristo também esteve preso. Jesus, na Noite Santa, ele foi preso na prisão e lá ele teve a experiência do sofrimento dos presos. E Jesus era inocente, mas ele passa pela prisão. Jesus passa por todos os caminhos que os seres humanos percorrem. Caminhos bons, caminhos difíceis, caminhos de virtude, mas também Jesus visita o caminho do erro. Porque ele olha para a pessoa com um olhar de recomeço. Para Jesus ninguém está perdido. Para Jesus todo mundo pode refazer a vida. Isso não significa que a gente passe a mão na cabeça das pessoas, não se trata disso. Mas muitas vezes a gente não quer que o outro aprenda, a gente quer castigar apenas o outro. E a educação cristã não é apenas para castigar as pessoas. A educação cristã, ela é pedagógica, ela quer que através de um castigo a pessoa possa se reeducar, se refazer para ser reintroduzida de novo. Não é um depósito de pessoas para ficarem lá, mas é um local que eles possam repensar também suas atitudes e o que levou eles até aquele sofrimento. Então isso é muito importante a gente refletir. Então que essa obra de misericórdia seja mais uma oportunidade, uma obra corporal. Visitar os presos é visitar também o irmão que errou. E como é bom a gente ser perdoado, como é bom a gente ter uma oportunidade na vida. Isso é muito importante. E é isso que a obra de misericórdia traz para mim. Esse testemunho tão bonito faz com que essa mulher se abra. E muitas vezes mostra a misericórdia de Deus atuando nos lugares mais distantes. Você abandonar uma pessoa na prisão, ela pode terminar de ser destruída. Isso é bom que a gente pense sobre isso.
E nós não estamos nesse mundo para julgar as pessoas. Estamos nesse mundo para sermos irmãos. Então, que a humanidade possa encontrar nas atitudes cristãs uma possibilidade. Porque se uma pessoa dessa se converte, a gente evita lá na frente de crimes maiores acontecerem. Já pararam para pensar sobre isso? É importante pensar sobre isso, né? Então, vamos hoje colocar como nossa ação de graça, né? E também como um gesto concreto, rezar por aqueles que estão na prisão. Para que eles sejam tocados, para que eles tenham possibilidade de se refazer, de se pensar naquilo que eles cometeram, nas pessoas que eles prejudicaram, para que eles possam realmente fazer um caminho de conversão. Que eles possam, como aquele bom ladrão arrependido que está na cruz e diz, né? Mestre, lembra-te de nós. Nós merecemos estar aqui preso, mas ele não fez nada de mal. Ele até corrige o companheiro, que também foi condenado como ele, né? Nós merecemos estar nesse, mas ele não. Jesus não fez nada de mal. Lembra-te de mim, Jesus, quando estiveres em teu reino. O que é que Jesus fala para ele? Hoje, eu e você estaremos na casa de meu Pai. E com certeza Jesus é Deus, sabia muito bem que aquele homem tinha aprontado muito naquela região. Tinha feito muitos crimes, muitas coisas ele tinha feito. Mas naquele momento ele tem uma oportunidade de mudar a direção da sua alma e do seu destino. E com certeza, esse episódio da cruz, a gente vê um Deus perdoando, um Deus de misericórdia, dizendo que ele pode refazer a vida dele, agora numa outra dimensão, muito mais elevada. Então essa é a obra de misericórdia. Por isso que a obra de misericórdia deve ser para nós esse esforço diário. Né? Não julgue as pessoas, não as condene. Né? A condenação não ajuda ninguém a nada. O que ajuda o irmão a recomeçar é quando a gente estende uma mão para levantar aqueles que estão caídos. É quando a gente se faz presente na vida daqueles que sofrem. Isso é muito importante. Então vamos pensar nisso. Que essa obra de misericórdia seja para você também uma tentativa. Só de você repensar a forma de ver isso, já é algo muito bom, né? O Papa Francisco, no seu ministério apostólico, ele em muitos lugares que ele ia, ele visitava as prisões. E era muita emoção quando o Papa foi numa penitenciária, né, aqui no nosso continente latino. E lá muitos dos presos, né, diziam que estavam se preparando para receber o Papa. E lá ele foi e abraçou as pessoas, né, impôs as mãos sobre eles, rezou. Mostrou que eles eram os filhos de Deus. Né? E muitas vezes a gente fica, né, marcado simplesmente na materialidade. Nós temos que abrir para os dados espirituais. Por isso que nós estamos vivendo nesse tempo difícil, para que a gente perceba que somos todos carnais, todos fracos, pecadores. Né? E a nossa miséria humana, muitas vezes, precisa ser elevada em sentimentos nobres, em pensamentos melhores, em sentimentos mais iluminados. Porque são esses sentimentos que o mundo muda. A raiva deixa a gente feio e nos joga para baixo. Né? O perdão nos abre a alma, nos enriquece de coisas elevadas e faz de nós pessoas melhores. Então faça o seu propósito. Talvez a gente não possa, né, conhecer uma penitenciária, mas pelo menos rezar pelos presos, né, para que Deus abençoe eles lá, para que eles possam sair de lá melhores, para que ele utilize esse momento difícil para um crescimento pessoal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.